Então vamos lá, hoje eu tô aqui para fazer o meu relato de parto dos gêmeos. E já vou avisando desde agora que eu não vou ser sucinta, eu vou ser bem detalhista, vai ser um relato extenso provavelmente, porque esse relato é principalmente para mim mesma e para eles no futuro poderem acompanhar tudo ainda bem fresquinho dentro de mim, né? Hoje está fazendo 9 dias que eles nasceram, para eles poderem saber como foi toda a história ali do nascimento deles. Então, vai ser um relato longo, espero que você tenha paciência de assistir, se não tiver também não tem problema nenhum, mas para quem me acompanhar até o final, espero que seja valioso para vocês também. Então, a minha gestação, ela foi uma gestação natural, a gente engravidou na primeira tentativa, estávamos tentando o segundo filho, conseguimos de bônus o terceiro também. E aí, durante toda a gestação, a maior parte dela, estava tudo muito bom, tudo muito saudável, não tive nenhum problema de saúde, meus exames estavam sempre ótimos, e todos os ultrassons que a gente fazia, os dois estavam crescendo de forma muito equilibrada, com medidas muito parecidas, o peso muito parecido, os dois saudáveis, então estava ótimo, tudo certo. Porém, chegou no último ultrassom de 2022, bem na época do Natal, e o Nuno, que é o meu menininho que estava mais embaixo, apresentou uma restrição de crescimento fetal, ou seja, eles têm uma tabela de percentil de crescimento, que é o percentil do crescimento da circunferência abdominal, tem outras também, mas foi essa medida que trouxe esse diagnóstico, e ele estava sempre ali acima do P3, né? Acima do P3 é considerado saudável. Entre o P3 e o P10 é considerado um bebê PIG, pequeno para a idade gestacional. Porém, ele é só pequeno, mas ele está saudável. Acima do percentil 10 até o 90 e tantos é considerado saudável, então olha a margem, né? Do 10 ao 90 e tantos. E acima desse 90 e tantos, que eu não sei exatamente o valor, é considerado um bebê GIG, grande para a idade gestacional. E abaixo do P3 é considerado restrição de crescimento fetal. Então os dois estavam sempre acima do P10 no começo, depois o Nuno abaixou do P10 e foi considerado um bebê PIG, mas ainda dentro do saudável, e aí no final do ano ele abaixou do P3, caiu para o P2, percentil 2, e passou a ser considerado um bebê restrito, um bebê com restrição de crescimento. E isso é um diagnóstico preocupante, assim, é um alerta, é um sinal vermelho, um sinal amarelo, digamos assim. Um alerta para a médica e para a gestante para acompanhar esse bebê mais de perto. Então, a partir desse dia, a gente começou a ter que fazer ultrassons semanais. E isso já foi gerando dentro de mim uma angústia, um medo, uma preocupação, porque eu sempre, né, almejei por um parto natural, normal, e não queria fazer cesárea. E quando eu fiquei sabendo que eram gêmeos, a gente já sabe que o risco de ir para uma cesárea de emergência é maior, então isso já estava me deixando assustada, né, um pouco preocupada, mas como estava tudo bem, eu estava super confiante, os dois já estavam cefálicos, de cabecinha para baixo, então eu estava super confiante de que ia dar tudo certo, mesmo porque eu já tinha um parto anterior que foi natural, então o corpo tem memória, a gente sabe que quando já teve um parto anterior, facilita as coisas para o segundo parto. Mas então, a partir desse diagnóstico, começou essa angústia, essa insegurança, esse medo. Eu evitei falar sobre isso, até com a minha família, eu deixei para falar um pouquinho mais para frente, depois de fazer mais uns 2 ultrassons para confirmar, porque o ultrassom ele tem uma margem de erro de 10%, a gente sabe disso, então a médica falou, olha, foi um primeiro ultrassom que veio com esse resultado, é pra gente ligar um alerta, mas vamos fazer outro daqui uma semana para a gente ver se essa hipótese vai ser confirmada ou se vai ter sido só ali um erro do ultrassom. E aí depois, como chegou a época de Natal, foi muito difícil marcar o ultrassom nesse período, então a gente acabou dando uma janela de 3 semanas. Eu acho que foi 2 ou 3 semanas sem fazer ultrassom, e quando fizemos de novo, ainda estava na restrição de crescimento, e o terceiro ultrassom ele abaixou ainda mais para o P-1. Então foi uma notícia muito angustiante para mim e começou aí uma fase de maior tensão. Então eu não estava em paz, eu não estava serena como eu estava antes, eu comecei a ficar muito preocupada, comecei a ficar com medo, mas eu fiz
tudo que estava ao meu alcance. Então eu conversava muito com eles na barriga, eu dizia para ele que ele tinha espaço, que ele podia crescer, que ele podia se alimentar. Eu passei a comer mais, comecei a tomar shake de proteína todos os dias. Às vezes eu batia 2 sachês de shake num shake só com banana. Comecei a tentar aumentar a minha ingesta calórica para ver se isso é, poderia ajudar ele a ganhar peso, né? Comecei a tomar alguns aminoácidos que uma nutricionista especialista em saúde fetal indicou. Comecei a tomar algumas coisas da medicina chinesa, umas ervas da medicina chinesa que a minha acupunturista indicou a fazer acupuntura com mais, assim, frequência. Então comecei a fazer tudo que estava ao meu alcance para ver se esse quadro mudava antes da data do parto. Por quê? Quando eu tenho uma gestação gemelar saudável, sem nenhuma intercorrência, a gente pode esperar, minha médica disse que a gente poderia esperar até as 39 semanas. Na verdade, 38 semanas e 6 dias, né? Então, um dia antes de completar 39 semanas. Mas, quando tem alguma restrição, alguma preocupação, alguma alteração, diabetes gestacional, ou pressão alta, ou qualquer questão de alerta, esse número cai para 37 semanas. Então, com 37, se não tiver entrado em trabalho de parto natural, a indicação médica é de induzir o parto. E eu estava muito contrária a essa ideia, né? Eu acredito muito na inteligência da natureza. Então, o meu primeiro filho, eu esperei até ele mesmo demonstrar que estava pronto para nascer, né? Foi com 40 semanas e 2 dias que ele nasceu. E eu queria fazer a mesma coisa com os gêmeos. Eu queria esperar que eles sinalizassem, que o meu corpo entrasse em trabalho de parto naturalmente. Eu não queria induzir, eu estava bem contrária a isso. E quando eu fiquei sabendo que isso seria necessário, foi mais uma frustração, mais um fator de angústia, que eu demorei para me adaptar com essa ideia da indução. Mas então segui fazendo tudo que eu podia. Ele estava ganhando peso, toda semana a gente ia fazer ultrassom, ele ganhava entre 100 e 130 gramas. Aumentava o tamanho da circunferência abdominal um pouquinho, bem pouquinho, mas ainda se mantinha dentro do percentil abaixo de 2, né? E aí, a minha menina, ela continuou crescendo normalmente, dentro do esperado, sempre acima do percentil 3, mas o quadro dele não mudou, que era a minha esperança desse quadro mudar e a gente poder esperar até as 39 semanas. Bom, então toda essa tensão que foram os últimos 2 meses de gestação, né, foi janeiro e fevereiro inteiros, eles nasceram dia 24 de fevereiro, já mudou um pouco da minha dinâmica em relação à minha confiança de ir para o parto. Eu comecei a sentir medo e eu percebi que eu não estava tão corajosa como eu estava no meu primeiro parto do meu primeiro filho. Trabalhei esses medos com a terapeuta, né, enfim, fiz tudo que eu podia, meditações, mas não estava assim muito corajosa. Enfim, chegou perto das 37 semanas, eu comecei a tentar induzir o parto de formas naturais. Então, eu tentei induzir com acupuntura, fiz 2 sessões de acupuntura para indução. Nesses dias da acupuntura eu tive muitas contrações, até achei que ia desencadear um trabalho de parto, mas eram contrações de treinamento sem dor e não evoluía. Depois a gente fez uma tentativa de descolamento de membrana, que é quando a médica coloca o dedo consegue entrar dentro do colo do útero e descolar a bolsa do bebê que está embaixo, descola a bolsa para tentar estimular aí o início do trabalho do parto. Foi um procedimento dolorido, desagradável. Depois que eu fiz o descolamento de membrana, eu fiquei com muito mais dor para me locomover, para me levantar, para andar, ficou mais pesada a barriga. O que mais que eu fiz? Tentei o óleo de rícino, chá de canela, escalda-pés, um monte de coisas naturais que teoricamente ajudam a indução natural do trabalho de parto. Nada funcionou. Então, isso tudo começou uma semana antes da data deles nascerem, né? Essas tentativas. Então, esses 6 dias, na verdade, que eu fiquei tentando todos os dias, foram dias de muita ansiedade, sabe? De muita angústia, onde eu ficava, será que é hoje? Será que vai dar certo? Aí tudo que eu fazia, eu ficava torcendo para dar certo, eu ficava pedindo para eles, filhos, por favor, nós estamos com tudo pronto, eu não gostaria de induzir, se vocês estiverem prontos, podem vir e tal.
E expliquei para eles que se eles não viessem até a sexta-feira, a gente teria que induzir o parto por conta da saúde do Nuno e tudo mais. E nada deles responderem. Então, cada dia que passava, o meu nível de tensão foi aumentando. Até que chegamos no ponto de ter que internar na quinta-feira à noite para colocar o balão, que era a nossa penúltima tentativa, penúltima não, né, mas era uma das tentativas ali de induzir o trabalho de parto. Então, é um balãozinho que coloca dentro do útero e aí enche com um líquido para ele ficar grande e ele só vai sair quando o colo já tiver com 4 dedos de dilatação. Então, a gente foi para o hospital, internamos e eu estava com outras questões emocionais que não vem ao caso expor aqui, mas de um outro conflito importante que eu tive na minha vida. E eu cheguei no hospital quinta-feira chorando, eu internei chorando, eu tava com o emocional bem abalado, eu não queria estar internando para induzir o parto, além desse outro conflito que eu tive, somou-se tudo isso com a tensão dos últimos 2 meses, foi um momento difícil para mim. Mas internei. Paulo foi comigo, colocamos o balão, 1 hora depois que eu coloquei o balão, a médica já tinha ido embora. Eu comecei a sentir muita contração com dor, achei que fosse engrenar o trabalho de parto, fiquei uns 10 minutos tendo essas contrações doloridas, bem doloridas, e passou. Então a gente, depois no dia seguinte a minha médica chegou para tirar o balão e ela viu que saiu muito fácil e sem eu sentir dor. E ela falou que normalmente para sair o balão incomoda, ele não vem tão fácil, então ela acha que nesse momento em que eu senti as dores 1 hora depois de pôr o balão, foi o meu corpo expelindo já o balão. E o balão só sai quando tá com 4 dedos de dilatação, ou seja, desde a noite anterior eu já estava com 4 dedos, o balão saiu e ficou só no canal vaginal. No dia seguinte de manhã ela tirou o balão e entramos com a ocitocina sintética, que era outra coisa que eu não queria, que eu estava bem arredia. Porque é uma coisa sintética, né? Um hormônio sintético, eu não queria essa coisa, queria que fosse natural. Mas enfim, aceitei porque era minha. Eles precisavam nascer nesse dia, segundo a minha médica, para garantir a saúde do Nuno. Então, a contragosto, aceitei, chateada, triste, mas aceitei. Conversei com eles antes, né, de colocar. Falei: olha, agora a gente vai colocar um hormônio para tentar induzir o trabalho do parto. Expliquei para eles o que estava acontecendo. E entramos com ocitocina, uma dose mínima, e a cada meia hora ela ia aumentando um pouquinho. E aí eu achei que com a ocitocina, então, a gente ia entrar e engrenar o trabalho de parto. Eu tinha contrações, mas as contrações não eram com dor, elas não tinham ritmo e nada desse trabalho de parto engrenar. Eu liguei para minha mãe, pedi para ela ir lá, ela foi lá, eu chorei, tava com medo, falei para ela que eu estava com medo, ela me acalmou. Tive um momento de conexão com ela que foi muito bom, que me ajudou a tirar bastante da minha tensão. E depois ela foi embora e eu fiquei lá fazendo caminhada pelo corredor do hospital, dançando, rebolando, fazendo agachamento, quicando na bola, fazendo tudo que eu pudesse para tentar estimular esse trabalho de parto. E nada do trabalho de parto engrenar. E aí essa ansiedade aumentando, né? E aí a gente tinha que ficar monitorando o batimento cardíaco deles também. E o Nuno, que é o que estava com restrição de crescimento, ele estava tendo uma pequena queda no batimento cardíaco após a contração. Então, quando vem a contração é normal cair um pouquinho, mas depois que a contração passa, não. Então, depois que a contração passava, ele ainda estava se mantendo era rápido, mas tinha uma pequena queda no batimento cardíaco. Então, a médica estava preocupada com isso, o que passou para mim a preocupação dela. A minha gatinha vai derrubar a câmera. Passou para mim também essa preocupação, obviamente, e é um exame chato para fazer esse cardiotoco, porque você tem que ficar deitada com uma fita amarrando o negócio na sua barriga, uns 20 minutos monitorando o batimento cardíaco, e a cada contração você fica lá olhando o gráfico para ver se vai ficar lá embaixo, se fica tensa, enfim. E também tive que fazer mais exames de toque do que eu gostaria, porque ela precisava acompanhar como estava a evolução, se estava funcionando, se estava aumentando a dilatação ou não. E o exame de toque é um exame dolorido, chato, desagradável. E eu já estava bem dolorida por conta do descolamento da membrana, do balão e de tudo mais, ainda mais as dores emocionais que intensificam a dor física. Foi um processo muito difícil para mim.
E aí o que aconteceu foi que não funcionou, a gente chegou na dose máxima de ocitocina e nada do trabalho de parto engrenar. E aí o último passo, a última tentativa que a gente tinha de indução era romper a bolsa do Nuno. Era outra coisa que eu não queria fazer. Por quê? Em primeiro lugar, todo mundo diz que quando a bolsa rompe, as contrações vêm com mais dor, com mais força. O Gabriel nasceu naturalmente, mas ele não rompeu a bolsa. A bolsa dele foi rompida com o impacto da saída da cabeça. Então, a hora que a cabeça saiu é que a bolsa rompeu. Então, eu não sabia o que era ter contrações com bolsa rota. E eu estava com medo, porque eu já tinha tido bastante dor no meu primeiro parto, e eu não conseguia imaginar uma dor mais intensa do que aquela. Enfim, então também não queria romper a bolsa, mas pensamos, conversamos, eu e o Paulo, conversei com a doula, conversei com a enfermeira, conversei com a médica, e cheguei à conclusão de que não tinha mais o que fazer, era a minha última alternativa, e isso precisaria ser feito. Se ficasse muitas horas ali com a ocitocina sintética, poderia também atrapalhar e trazer desfechos que a gente não queria, como uma cesárea de emergência. Então, entre ficar ali muitas horas com esse hormônio sintético, eu preferi romper a bolsa, que dá um sinal para o corpo de que tem que nascer. E normalmente elas falaram que é uma coisa que sempre funciona muito rápido. Então, concordei, rompemos a bolsa. Inclusive, a hora que rompeu a bolsa me deu, inclusive, uma certa sensação de alívio, porque eu acho que eu tava com a barriga tão pesada, de 2 bebês, 2 placentas, líquido dos 2 e tudo mais, que quando saiu o líquido da bolsa do Nuno, o peso diminuiu um pouco e deu um certo alívio ali no meu períneo, na minha barriga. E dito e feito, rompeu a bolsa, passou poucos minutos, engrenou o trabalho de parto e começou. Uma contração atrás da outra, com 2 minutinhos de intervalo, contrações doloridas. E aí eu fiquei no início, assim que começou, que eu vi que ritmou, que pegou o trabalho de parto, a gente sente quando começou de verdade. Eu fiquei muito emocionada, eu fiquei muito feliz. E aí foi um momento em que me deu muita esperança e muita força. Então eu comecei a falar em voz alta, né? Acho que até vou colocar algumas imagens do parto aí para vocês verem. Mas eu comecei até a falar, eu vou conseguir, nós vamos conseguir, eles estão chegando. Eu comecei a ficar muito emocionada, eu ria e chorava ao mesmo tempo. Então foi um momento de muita emoção, muito gostoso, que eu vou guardar comigo pro resto da vida. Conversava com eles, falava, vocês estão chegando, vocês estão chegando. E com a minha playlist tocando, e com a equipe que eu confiava ali por perto, e o Paulo me ajudando. E aí, quando as contrações vinham, eu me agachava de cócoras de mão dada ou com a minha doula ou com a enfermeira, e eu ficava balançando de um lado para o outro e fazendo uma respiração do yoga, que é uma respiração que você exala fechando o gradil costal. Então você inspira profundo e na exalação você fecha as costelas como se você estivesse abraçando o seu bebê para dar a direção para ele ir para baixo. Então você abraça o bebê com as costelas e empurra ele para baixo. E eu achava que, inclusive, né, já ouvi relatos de outras amigas que essa respiração ajudou muito elas. Então eu comecei já a fazer essa respiração. E eu estava conseguindo lidar muito bem com as contrações nesse momento. Estava bem dolorido, mas eu estava conseguindo lidar muito bem. Eu estava emocionalmente bem. E aí fiquei ali um tempo. Na minha cabeça deve ter sido uma meia hora, mais ou menos, a cada 2 minutos essas contrações, eu de cócoras balançando e respirando assim. E aí depois eu olhei para minha médica e falei, posso ir pro chuveiro? Porque assim, quando ainda não pegou muito bem o trabalho de parto, não é indicado ir para água. Mas depois que já engrenou, já pode ir, que inclusive ajuda a dor das contrações. E ela falou, pode. Eu fui pro chuveiro, sentei na bola e fiquei com água quente na barriga. E fiquei ali mais uns 10 minutinhos, talvez. Mesma coisa, na hora que a contração vinha, tinha uma barra ali no banheiro para cadeirante segurar, idoso e tudo mais. Eu me segurava nessa barra, saía da bola e ficava de cócoras balançando e fazendo essa respiração. E estava lidando ainda bem com as contrações. E depois de um período, a banheira já estava pronta, eu falei, agora eu quero ir para a banheira.
E aí é que começa, né, a minha reflexão maior. Como a nossa mente funciona? A gente sabe que a gente não deve comparar uma experiência com a outra, mas a gente acaba comparando mesmo assim. Então, o que aconteceu foi, no parto do Gabriel, o momento da banheira foi o momento mais gostoso, que durou ali umas 2 horas, eu imagino. Foi o momento mais gostoso do meu parto. Quando eu entrei na banheira do parto do Gabriel, eu relaxei de verdade. E eu tava muito feliz, eu já tava com 6 dedos, eu já tava, sabe assim, vai dar tudo certo. Eu tava relaxadona, eu tava muito preparada, muito centrada. E as contrações naquela época estavam com intervalos grandes, assim, de uns 5 minutos. Então eu tinha 5 minutos para descansar. Eu deitava em cima do Paulo, ele estava na banheira comigo. Eu deitava em cima dele e ficava 5 minutos descansando, meditando, respirando, prestando atenção nas minhas músicas. E quando vinha a contração, eu ia para frente, ficava meio de 4, a doula vinha por fora da banheira e fazia, a enfermeira na verdade, fazia massagens na minha lombar. O Paulo também apertava bem a minha lombar, porque as dores que eu sinto no trabalho de parto são na lombar. Tem mulheres que sentem a dor da contração na barriga, na frente. Eu sentia na lombar, assim como outras mulheres. E eu lidei muito bem com a banheira, eu tive uma memória afetiva muito boa da banheira, inclusive o meu sonho era parir na banheira. Eu tinha muito esse sonho de parir na água. No parto do Gabriel não deu certo, chegou no final, assim, quando eu tava com 9 dedos, eu não consegui mais encontrar posição confortável na banheira e acabei indo pra banqueta e ele nasceu na banqueta. Mas eu tinha esperança de que pelo menos o Nuno nascesse na água. Acontece que quando eu entrei nessa banheira, o meu joelho já estava arrebentado de ficar aqueles 40 minutos ali, a cada 2 minutos de cócora balançando. O meu joelho já não é muito saudável, eu já tenho alguns probleminhas. Já estava arrebentado, já estava com muita dor. E quando eu entrei na banheira, as minhas contrações estavam muito perto uma da outra. 2 minutos, às vezes 1 minuto, estava muito pertinho uma contração da outra. Pelo menos na minha memória, né, que eu estava na Partolândia. Não sei para quem estava de fora se foi exatamente assim. Então, eu entrei na banheira, eu deitava no Paulo, eu mal começava a relaxar, já vinha outra contração. Aí eu tentava arrumar uma posição para passar pela contração, meu joelho doía. Aí eu não conseguia lidar com a dor da contração, junto com a dor do joelho, junto com a falta de descanso entre as contrações, e eu comecei a ficar muito desconfortável. Eu não sei quanto tempo passou, devo ter passado uns 20 minutos na banheira no máximo, imagino. Chegou uma hora que a minha dor, as dores da contração estavam tão intensas que estavam me lembrando do final do parto do Gabriel, quando eu passei pela fase de covardia. Esse nome é horrível, né? Mas é o que eles chamam de fase de covardia quando a mulher pede anestesia. Porém, no parto do Gabriel, eu já tinha combinado com a minha equipe e com o meu marido. Eu vou pedir anestesia quando chegar na fase de covardia. Não é para me dar. Me lembrem de que eu pedi para não me dar. Eu combinei com eles isso. E no parto dos gêmeos, como eu já estava num nível de tensão grande, não estava muito corajosa, estava com medo, eu não combinei isso com eles. Eu falei, se eu pedir anestesia, eu quero ser respeitada e quero que me dê. E aí, eu comecei a sentir aquela mesma intensidade de dor do final do parto do Gabriel. E eu falei, gente, não é possível, tá demais essa dor. Eu não vou conseguir lidar. Eu quero analgesia. E aí o pessoal veio, toda a equipe veio para perto da banheira para conversar comigo para ver se eu queria mesmo. É o papel da equipe de parto humanizado fazer isso, né? É conversar, ver se quer mesmo, ter certeza. Porque muitas vezes a mulher pede, mas ela ainda consegue suportar e às vezes já tá nascendo e nem dá tempo de preparar a analgesia. Só que eu falei, não, eu quero analgesia. E o Paulo falou, você não quer tentar sair da banheira, igual você fez no parto do Gabriel, ir pra banqueta pra ver se você fica mais confortável? E eu entrei num lugar, acho que até de vítima, de assim, não, eu não quero que me deem alternativas, eu quero dessa analgesia. Eu não aguento mais sentir dor. Eu entrei num desespero. Eu estava muito menos centrada do que eu estava na época do parto do Gabriel. Eu estava muito mais desestruturada emocionalmente. E eu facilmente entrei nesse lugar de desespero e de vítima. E aí eu não queria ser convencida do contrário. Então todos os argumentos que a doula falou,
você sabe que se vier com analgesia, existe um risco maior de uma cesárea de emergência. Eu falei, não vai ter cesárea, vai ser parto normal, eu não quero ser convencida, mas eu quero analgesia. Eu comecei a ficar brava. E aí pedindo para as pessoas pararem de tentar me convencer, e aí a médica viu que era isso mesmo que eu queria e falou, tá bom, então vamos fazer o seguinte, a enfermeira falou, Carol, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer um toque, só para ver se ele tá nascendo, porque você tá fazendo uma força de puxo, que era aquela força que eu tava fazendo, da exalação empurrando o bebê para baixo, né, de fechar as costelas. Ela falou, você tá fazendo uma força de puxo, talvez ele já esteja quase nascendo e não dê realmente tempo. E aí, se for o caso, a gente faz o parto do Nuno e se você quiser analgesia pro parto da Flora, a gente te dá. E aí eu falei, tá bom, então faz aí o toque. Ela falou, se tiver faltando ainda bastante dilatação, aí a gente prepara a analgesia. Eu falei, beleza. Ela fez o toque, fez uma cara não muito boa e falou, ainda tem colo para dilatar. Aí eu entrei mais ainda nesse lugar, então eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora, tava doendo muito. E aí a médica falou, tá bom, estou indo mandar preparar a anestesia. Ai, quanto tempo vai demorar? Ah, uma meia hora até você receber a anestesia. Não, pelo amor de Deus, eu preciso agora, eu não sei o que, eu fiquei desesperada. Tava realmente muito difícil de lidar. E aí eu fiquei ali lidando bem mal, assim, a cada contração que vinha era um desespero maior, eu me deixei ser tomada pelo desespero. Essa é a minha conclusão hoje, sabe? Tudo bem, não dá pra gente medir o nível de dor que eu estava sentindo, eu estava realmente sentindo muita dor, mas com certeza toda a questão emocional e o contexto envolvido desses 2 meses de tensão, de preocupação com o Nuno, de todas as tentativas de indução natural fracassadas, sabe assim, todo esse contexto estava me deixando muito abalada. Então eu já cheguei sem reserva emocional para o parto, que foi completamente diferente no primeiro parto. Pois muito que bem, fiquei lá lidando super mal com as contrações, chorando desesperada, rezando para chegar logo essa analgesia. Nem tentei encontrar um outro caminho na minha mente. E deu certo, chegou a hora da analgesia, a gente teve que se trocar, vai para o centro cirúrgico, vai na cadeira de roda, contração no meio do caminho, aquela correria, loucura. Chegou no centro cirúrgico para tomar analgesia e eu berrando. Muita gente do hospital me reconheceu porque eu sou filha de médicos, né? Então tinha gente que trabalha com a minha mãe, tinha gente que já trabalhou com a minha mãe, já trabalhou com meu pai, já trabalhou com meu irmão. E o povo, ai, a filha do fulano, a irmã do ciclano. E eu lá berrando, foi uma confusão, foi super corrida porque eu já tava com 8 dedos quando a gente foi pro centro cirúrgico, então eu tinha que correr, tomar anestesia, correr para voltar pro parto para nascer. E aí eu sei que a hora que veio essa analgesia, eu completamente dei uma apagada, assim, dei uma apagada grande. E não era isso que eu queria, não era isso que eu estava esperando e não era isso que eu imaginei que fosse acontecer. Eu já assisti muitos relatos de parto de pessoas que receberam analgesia e que diziam que melhorou muito as dores, mas que estavam ali acordadas, despertas, conscientes. E a sensação que eu fiquei é de que eu fiquei um pouco inconsciente, talvez até bastante inconsciente. Eu começo a partir desse momento a lembrar de flashes. Então assim que a anestesia fez efeito, eu deitei e meio que apaguei. Eu só lembro que eu comecei a sentir uma coceira insuportável pelo meu corpo inteiro, meu nariz, meu peito, minha barriga especialmente, minhas costelas aqui do lado, coçava, minhas pernas formigando. E assim, uma coceira louca, só que eu tava tão fraca e tão grogue que eu não conseguia me coçar. Eu não tinha forças, eu tava deitada numa maca. Eu não tinha força para levantar o braço até minha barriga e coçar. Eu mal conseguia falar, aliás, eu mal conseguia abrir os olhos. E aí eu só comecei a falar pro Paulo, coça minha barriga, coça minha barriga, coça minha barriga, do jeito que eu conseguia falar. E o Paulo ficou coçando a minha barriga o caminho inteiro. A gente foi, voltou. Elas me colocaram na outra maca para me levar de volta pro quarto. E o caminho inteiro ele foi coçando a minha barriga. Chegamos no quarto, me deitaram na cama do quarto e eu dormi. Simplesmente dormi.
E eu só lembro de acordar na hora que o Nuno estava nascendo. Deve ter passado, entre eu ter tomado a injeção da analgesia e o Nuno nascer, 1 hora mais ou menos. Eu apaguei. E aí, quando de repente eu só escutei a médica falando assim, e eu lembro que eu acordei com uma música que estava me incomodando, porque o Spotify começou a pôr umas músicas relacionadas que já não estavam mais na minha playlist, e eram uns tambores, uma coisa meio forte. Naquele momento eu tava relaxada. Eu lembro que eu ficava na minha mente assim, alguém desliga essa música, alguém desliga essa música. Só que eu acho que eu não tava conseguindo verbalizar. E eu lembro que teve uma hora que eu só meio que gritei, alguém desliga essa música! E aí desligaram a música e o Paulo ficava fazendo cafuné na minha cabeça e coçando a minha barriga e aquela coceira insana. E eu lembro que de repente eu escutei a minha médica pedindo o vácuo, falando, batimentos cardíacos dele caíram muito, nós vamos ter que puxar com vácuo, ele tem que nascer agora. A hora que eu escutei isso, eu falei, alguma coisa na minha cabeça falou, acorda mulher e faz esse menino nascer agora, porque eu não queria usar vácuo de jeito nenhum. Aí eu meio que me levantei como eu conseguia, assim. A enfermeira chegou com o vácuo, ela foi abrir, eu tava escutando o plastiquinho dela abrindo o vácuo, a médica viu minha reação e ela falou, Carol, o Nuno tem que nascer. Eu sei que você não tá sentindo muita coisa, mas você precisa dar um jeito de fazer força, porque ele tem que nascer agora. E aí, a hora que ela viu que eu reagi, que o meu corpo reagiu, ela olhou pra enfermeira e falou, espera um pouco que eu acho que não vai precisar do vácuo. E aí foi nesse momento que eu fiz força, sei lá como, sei lá de onde, porque eu não tava sentindo nada. E o Nuno nasceu. Ele nasceu, veio pros meus braços, recuperou rapidamente, graças a Deus, os batimentos cardíacos. Nasceu suavemente, não foi um nascimento forte, rápido, ele veio devagarzinho, que foi muito bom para ele e para mim também. Nasceu, veio direto para os meus braços. Eu tenho vídeo disso, eu olhei para ele, eu beijei ele, eu dei as boas-vindas, mas eu não tenho muita memória. E isso me parte o coração, porque eu não queria estar tão grogue, eu não queria estar tão inconsciente. Na hora que o meu filho nasceu, eu queria estar muito consciente, muito acordada, desperta e presente para receber o meu filho no mundo, sabe? Então foi é algo que está gerando uma dor muito grande dentro de mim. Porém, eu já estou ressignificando isso, já estou conseguindo lidar com isso melhor e vou explicar mais pra frente como. Enfim, eu recebi ele, ele ficou no meu colo, eu passei o óleo de frankincense no coronário, que é um gesto de abençoar mesmo, o óleo de olíbano, né? É um óleo muito poderoso que pode ser usado puro em nenês. Eu fiz isso com o Gabriel também, como uma forma de abençoar ele mesmo na chegada dele ao mundo. Passei o olhinho no coronário dele, dei beijinho, olhei pra ele, recebi ele, falei as boas-vindas e dei uma apagada de novo, com ele no meu braço. A pediatra ficou, acho que foi a pediatra, o tempo todo segurando o meu braço para o Nuno não escorregar e dormi de novo. E aí, mais ou menos 1 hora, o Nuno nasceu às 18h59. Eu até pedi pro Paulo, eu me lembro disso, de eu ter pedido pro Paulo ler pra mim o Kim do dia. O Kim é uma coisa do calendário maia, pra quem não sabe, é super interessante, eu gosto, e cada dia tem um Kim. E eu pedi pro Paulo ler pra mim o Kim do dia, ele leu, eu escutei bem assim, mais ou menos, até preciso ver depois de novo o Kim deles com calma. E dormi. E aí, de repente, eu acordei sentindo de novo, graças a Deus, sentindo as contrações, sentindo dor, sentindo meu corpo. E eu achei ótimo estar sentindo dor. Não foi, lógico, a anestesia não tinha passado 100%, então não foi o mesmo nível de dor insuportável que eu estava quando eu entrei em desespero e pedi analgesia. Mas eu estava sentindo alguma coisa e isso foi um grande alívio para mim. Ufa, estou sentindo a minha filha nascer. E aí eu avisei a equipe, a Flora está vindo, eu estou sentindo. E ela foi descendo, eu fui sentindo perfeitamente ela descendo, e na hora que ela ia nascer, eu falei, ela vai nascer agora. E aí eu consegui, ela estava empericada, eu queria muito que ela nascesse empericada, também era um sonho meu. E aí eu fiz
com bastante calma e consciência, me lembrei dos exercícios que eu tinha praticado na fisioterapia pélvica, o Epinô que eu fiz com a Carol, com a minha fisioterapeuta. Me lembrei de como eu estava conseguindo relaxar para expulsar devagar, para não ser um expulsivo rápido e bruto, como foi o expulsivo do Gabriel, né, que foi um expulsivo que nasceu assim forte, lacerou, machucou. Então eu fui respirando devagarzinho, o Paulo foi o tempo todo me acalmando, me lembrando, falando: lembra dos exercícios da fisioterapia pélvica, lembra que você falou, com a sua inalação você relaxava mais e tudo mais, vai devagar, um golinho de cada vez, não tenha pressa. Ele foi me ajudando, me conduzindo, me falando essas coisas. E eu fui bem devagarzinho, ela não estava com nenhum fator de preocupação, os batimentos dela estavam bons, então não tinha pressa para ela nascer. Então eu fui sentindo, eu aproveitei realmente esse momento de sentir minha filha nascendo, de conseguir ter um controle sobre o meu corpo, de ter consciência do que estava acontecendo, foi muito legal. E aí eu consegui expulsar ela devagarzinho, bem suave, ela saiu com a bolsa e assim que ela passou, a bolsa rompeu, porque a bolsa ela é muito sensível, né? Ela rompe muito fácil. Então assim que ela nasceu, a bolsa rompeu e imediatamente o Paulo já pegou e já me deu ela. Eu lembro que ela nasceu, eu lembro mentira que eu lembro, mas eu vi no vídeo, que assim que ela nasceu eu falei: eu quero, vem. Ai, eu quero, vem. Depois ela rompe, a bolsa rompe. E aí já o Paulo pegou ela e me deu. Ela veio para os meus braços, o Nuno tava no meu braço o tempo todo, então eu pari a Flora segurando o Nuno. E aí ela veio para os meus braços, eu fiquei com os dois ali, dei beijinho nela, passei o óleo de olíbano no coronário dela, dei as boas-vindas, abracei, beijei, fiquei super feliz. Pedi pro Paulo ligar para minha mãe e pro meu pai, ele fez videochamada. E aí eu tô lá com os dois na minha golden hour e de repente comecei a enjoar. E aí eu gritava: alguém traz um balde! Aí alguém trazia um balde, eu vomitava, porque eu não queria soltar os dois de jeito nenhum. Aí eu vomitava no balde, aí a pessoa saía com o balde, aí daí a pouco de novo: alguém traz o balde! Eu acho que eu até vomitei antes da Flora nascer, não tenho essa certeza. Eu sei que foi uma reação também da anestesia, ter muito enjoo e vomitar. Que pra mim não teve problema. A única questão é que eu queria muito ter tido uma golden hour íntima, tipo assim, nasceram os dois, a pediatra avaliou os dois estão bem, sai todo mundo da sala, fica eu, meu marido e meus filhos, pra gente ter esse momento íntimo, receber eles, conversar com eles, ter esse momentinho ali, uns 20 minutos que fosse, só nós quatro. Isso não foi possível de acontecer. Primeiro porque apesar de eu já ter acordado e ter sentido tudo, eu ainda estava exausta e eu não estava dando conta muito do meu corpo ainda de segurar. Então a pediatra precisou ficar segurando o meu braço para não ter um acidente, do Nuno escorregar. O Paulo estava do lado da Flora e a pediatra do lado do Nuno. E porque toda hora eu precisava vomitar, eu precisava que alguém trouxesse o balde correndo. Então não ia dar certo da gente ficar só nós quatro. Mas lá na hora eu nem tive essa lembrança, essa consciência, eu fui pensar nisso depois, conversando com a minha doula. Né, de que, puxa, eu não tive minha golden hour que eu queria, até pus no plano de parto. Ela falou: Carol, mas não tinha como deixar vocês sozinhos. Né, os bebês precisavam ser avaliados, você não estava conseguindo segurar os dois e precisava levar o balde toda hora para você vomitar, então precisava ter gente lá o tempo todo. Pois muito bem, fiquei lá um pouquinho com os dois, acho que uns 20 minutos pelo menos, até fazer o parto das placentas. Consegui também fazer a força, a médica queria puxar, eu percebi que ela estava querendo puxar, eu falei: não, não puxa, eu vou fazer força para a placenta sair. Aí eu consegui, porque a placenta saía muito fácil, né, depois de ter expelido 2 bebês, uma forcinha que você faz, ela já sai que nem uma gelatina. Então fiz o parto das placentas, e aí depois que as placentas saíram, aí sim o Paulo foi junto com as pediatras, que tem uma pediatra para cada bebê, né, no dia do parto tem que ter, foi junto com as pediatras para pesar, para medir, para fazer essas coisas. Dar uma injeção de vitamina, sei lá qual vitamina que eles dão, ou se é uma vacina, não sei, uma injeçãozinha na perna que eles dão. Eu também tomei uma injeção na minha perna, que eu também não sei do que é, eu lembro disso no primeiro parto também. E aí eu fiquei, a hora que os dois saíram, eu apaguei completamente de novo, dormi de novo e voltei a ficar aquele grog que eu tava da anestesia, dessa vez sentindo o meu corpo,
mas com a parte inconsciente de ficar muito grogue, muito cansada. Eu estava exausta, estava muito tempo já sem dormir direito, acordando de madrugada ansiosa, ou eu acordava de madrugada de fome, ou eu acordava para fazer xixi e não conseguia voltar a dormir porque eu ficava preocupada, ou enfim, mas eu estava há muito tempo já dormindo pouco, preocupada, tensa, então nasceu os dois também, foi a notícia que meu cérebro precisava para apagar. Eu apaguei completamente. Eu fiquei escutando os movimentos na sala de gente para lá, gente para cá. A doula foi carimbar as placentas, enfermeiras do hospital entrando e saindo para limpar, porque estava tudo cheio de meleca, de bolo, de líquido amniótico, de sangue, de tudo mais. As pediatras avaliando, então a equipe conversando entre si para coordenar as coisas. Então eu lembro de ficar escutando esse vucu-vucu na sala, mas de apagar completamente. E eu lembro também que eu tava me sentindo muito nojenta nessa hora. Eu tava, tipo, me sentindo suja, melecada, fedida, e eu tava louca pra tomar um banho, mas eu não tinha forças pra abrir os meus olhos. E aí o Paulo vinha de vez em quando perguntar como eu tava, e eu falava, eu quero muito tomar banho. Ele falava, então vai. Eu falava, mas eu não consigo me mexer. Aí eu falava, então espera mais um pouquinho, descansa mais um pouquinho, daqui a pouco a gente te ajuda. E aí foi aos poucos o pessoal indo embora, né? Um foi embora, outro foi embora, a fotógrafa veio, despediu, foi embora, eu não sei mais quem veio, despediu, foi embora, foi um de cada vez indo embora. E aí no final sobrou só a doula, ela veio, me falou que estava indo embora também, que estava levando as placentas, que eu tinha pedido para ela levar e que me ligaria no dia seguinte para saber como eu estava. E aí a gente teve que mudar de quarto, a gente foi pro quarto exatamente da frente, era só sair de uma porta e entrar na outra. O Paulo foi fazendo todo esse deslocamento de levar as malas, as roupas, as coisas para outro quarto. E a enfermeira do hospital foi me ajudar a tomar banho, aquelas cadeiras de rodas. Aí eu tomei um banho bem demorado, bem longo, com muita calma, porque eu tava muito fraca, fazia horas já que eu não comia. E eu não conseguia nem pensar em comer. Aliás, depois do parto, o Paulo me deu umas amêndoas salgadas, torradas e um suquinho de caju, eu vomitei tudo. E eu tava muito fraca, muito cansada e muito enjoada ainda. E eu tinha tomado um remédio, uma injeçãozinha na veia para enjoo, enquanto eu tava lá deitada descansando, mas não fez efeito. Continuei muito enjoada, então no meio do banho eu parava para vomitar. Foi um banho bem demorado, bem longo, a enfermeira me ajudando. E aí depois que eu terminei de tomar o banho, eu fui pro quarto. Eles estavam dormindo, né, os bebês. E aí eu fui pro quarto, pus pijama e fui dormir também. Minha mãe tinha ficado de passar lá para conhecer, mas não tinha aparecido. Eu achei que ela tinha desistido. Meu filho estava com ela, né? E a gente ligou para eles, o meu filho viu os bebezinhos, ele queria ir para o hospital naquela hora, mas ele não podia porque já tinha acabado o horário de visita. Então ele ficou muito ansioso e demorou muito para dormir, por isso que ela não aparecia. E aí eu achei que ninguém mais fosse, fui dormir. Aí tava eu, o Paulo e os bebês dormindo. Meia-noite e pouco, de repente abre a porta do quarto a minha mãe e a minha irmã para visitar. Aí eu acordei, recebemos elas e tal, elas viram os bebezinhos, pegaram um pouquinho no colo. E aí ficaram uma meia horinha lá com a gente, foram embora. E aí a gente foi dormir, descansar. Acordamos no dia seguinte, todo mundo bem, graças a Deus. Os bebês, não contei isso, assim que o Nuno nasceu, ele pegou o peito, né? Não assim imediatamente, mas acho que foi até antes da Flora nascer, não sei. Eu sei que ele pegou o peito nas primeiras horas de vida ali, pegou super bem, uma pega, parecia um mamador profissional, eu fiquei impressionada. E mamou super bem, a Flora não pegou direito nesse primeiro momento, foi pegar só no dia seguinte. Mas assim, os dois super saudáveis, super bem. Toda vez que tinha que pesar, porque eles pesaram no dia seguinte, acho que uma ou duas vezes. Tava tudo bem, medi a glicemia do Nuno por ele ser um bebê pequeno, também a glicemia dele tava sempre boa, porque se tivesse baixa eles iam ter que dar uma fórmula para poder receber alta. Eu também não queria isso, mas se precisasse, né, não tinha o que fazer. Mas aí eu fiquei, né, tentando incentivar ele bastante a mamar. Qualquer choradinha que ele dava, eu já punha ele no peito para ele mamar. E ele mamou bastante, aí não precisou, graças a Deus, dessa fórmula. E aí a gente conseguiu em menos de 24 horas receber alta. Eu não tive nenhuma laceração, zero, nada. Assim,
tá maravilhoso, minha recuperação foi muito boa. O que eu tive foi no dia seguinte, no dia seguinte e nos dias seguintes também, né? Essa primeira semana inteira. Muitas dores de cólicas na barriga e na lombar, que é o útero e a estrutura óssea voltando, né, ao tamanho original. Então eu senti muito, mas assim, bastante mesmo, especialmente nos 3 primeiros dias, muita cólica dolorida na lombar e na frente. Precisei tomar anti-inflamatório, porque eu não estava dando conta, estava muito intenso mesmo. E meu corpo voltou muito rápido, minha barriga tá praticamente igual antes de eu engravidar. Foi, graças a Deus, tudo bem. E aí, com essa primeira semana, eu tive muitos altos e baixos. Então eu tava, ao mesmo tempo, numa gratidão e num alívio por não terem precisado ir pra UTI neonatal, porque gêmeos, às vezes, né, nasce antes do termo e precisa ir pra UTI alguns dias. Então tava muito aliviada por eles não terem precisado ir pra UTI. Tava muito aliviada por ter sido um parto normal, vaginal. Tava muito aliviada por não ter lacerado. Tava muito aliviada por terem nascido saudáveis, por estarem mamando e não precisar de fórmula. Tudo deu super certo. Mas às vezes, com as emoções montanha-russa do puerpério, e batia em mim muito forte essa coisa do fato de eu estar muito grogue quando o Nuno nasceu, de eu não ter sentido muito bem a passagem dele, de eu não sentir que eu estava muito presente, porque eu estava meio em Nárnia. E eu não queria estar em Nárnia, eu queria estar ali. E se eu soubesse que a anestesia ia me trazer esse efeito, talvez eu tivesse lidado de outra forma com as contrações e tentado outras alternativas antes de pedir analgesia. Então eu me senti muito culpada nessa primeira semana. Por ter pedido analgesia, eu me senti inadequada, eu me senti incapaz, eu me senti fraca, eu me julguei de tudo que é nome. Não consegui ser autocompassiva, não consegui ter compaixão comigo mesma. Me culpei demais e com o passar dos dias, conversando com o Paulo, porque graças a Deus eu tenho uma facilidade muito grande em pôr pra fora o que eu tô sentindo, eu não guardo, não consigo guardar. Então eu exponho, ponho pra fora tudo que eu tô sentindo e isso me ajuda muito a lidar com as coisas, a ressignificar as coisas. Primeiro porque só de pôr pra fora já traz um alívio maior e segundo porque é uma forma que as pessoas têm de entender o que eu tô passando e de poder me dizer algo para me ajudar, né, naquele momento. E o Paulo me falou muitas coisas, ele falou que foi importante, né, eu tava muito cansada, eu tava muito exausta já de muitos dias e que a analgesia foi importante para eu conseguir relaxar naquele momento, né, e que talvez se eu não tivesse tomado analgesia, eu não sei o que teria acontecido, eu não sei como eu teria reagido às dores, eu não sei como o meu corpo teria reagido, eu não sei se teria dado tudo tão certo também. E aí uma coisa que a doula falou que eu achei que realmente, assim, fez muita diferença. Ela falou, Carol, se você estivesse 100% consciente, acordada na hora do parto do Nuno, você ia ter ficado muito tensa, porque a equipe inteira ficou muito tensa a hora que os batimentos dele caíram, porque foi para 70 e manteve em 70, que é baixo para esse contexto, né? Acho que é 140 o normal, então acho que caiu pela metade e manteve um tempo ali muito baixo. Ela falou que a equipe inteira levantou e ficou super tensa e que se eu tivesse prestando atenção em tudo, consciente, eu ia ter ficado tão tensa quanto a equipe, preocupada, e a passagem dele ia ser uma passagem com tensão. Eu ia estar transmitindo para o meu filho, na hora do nascimento dele, medo, tensão, preocupação, adrenalina. E não era isso que eu queria passar para ele no momento de travessia dele para o mundo. E graças à analgesia, eu tava away e não captei toda essa tensão. Foi só a hora que eu escutei o negócio do vácuo que foi o start que eu precisei para fazer força para ele nascer. Mas foi muito rápido. Mas eu não pesquei toda essa preocupação, eu não pesquei esse medo da equipe de dar algum problema, eu não pesquei essa tensão. Se eu tivesse pego isso, se eu tivesse acordado desperta, eu realmente ia ter ficado muito preocupada, muito tensa, muito surtada. E vai saber como meu corpo teria reagido também. Às vezes o nosso corpo trava, né? Às vezes ia ter atrapalhado o nascimento dele.
Então, pensando em tudo isso, foi que eu consegui me perdoar por ter pedido analgesia, né? Então, esse fato de eu estar relaxada para receber ele, apesar da tensão do lugar, a anestesia me proporcionou esse nível de relaxamento para que a travessia dele fosse suave, que ele nascesse de uma forma calma. Eu estava calma e relaxada, foi tranquilo. E ele nasceu em paz e eu estava em paz quando ele nasceu. Então eu transmiti paz e serenidade para ele nesse momento, apesar de não estar completamente ali presente conscientemente. Mas a minha alma estava, né? E outra coisa que eu achei muito importante também, que eu fiquei repensando depois, foi se eu não tivesse tomado analgesia, eu não ia ter conseguido parir a Flora com o Nuno no colo. A gente sabe o quanto, a gente que já pariu, né? Sabe o quanto é dolorido as contrações. São muito doloridas. É muito difícil encontrar uma posição para passar por uma contração, ainda mais em fim de trabalho de parto. Eu não ia ter conseguido passar por isso segurando um recém-nascido no colo. Eu ia ter tido que entregar ele para alguém para poder parir a Flora. Então, o fato de ter estado com ele essa 1 hora inteira até a Flora nascer, aqui em mim, mesmo que eu meio dormindo, meio acordada, mas ele estava aqui no pele a pele comigo, sentindo meu cheiro, meus batimentos cardíacos, ele estava sentindo a minha presença. Eu não estava muito sentindo a minha própria presença, mas ele estava. Então, a analgesia me proporcionou isso, que eu ficasse essa 1 hora inteira com o meu filho no colo e parisse a minha filha segurando meu filho nos braços. Então, isso não tem preço. Então, quando eu penso nessas coisas, ressignificando tudo isso, eu lembro que, e eu acredito muito nisso, que tudo tem um motivo para acontecer, que as coisas não acontecem por acaso. Então, se precisei de analgesia, se eu pedi analgesia, era para ser assim. E foi tudo lindo, do jeito que foi. Foi como eu planejei? Foi como eu gostaria? Não. Uma pequena parte não, porque todo o resto foi. A maioria das coisas foi como eu gostaria. O que não foi como eu gostaria é que eu queria ter estado presente e conseguido parir naturalmente os dois. Mas não consegui. Paciência. Eu preciso também respeitar os meus limites, aceitar as minhas limitações. Então é isso que eu estou trabalhando agora. Já melhorou muito. Essa dor que eu estava sentindo antes já melhorou mais de 80%. Às vezes me vem, nossa, mas eu devia ter tentado antes de pedir analgesia, devia ter tentado sair da banheira, devia ter tentado ir para a banqueta, devia ter tentado tal coisa. Fico pensando essas coisas. E se? Mas o que vai me adiantar pensar nisso? O mais importante é que os meus filhos nasceram bem, estão saudáveis, estão mamando, eu estou bem e tá tudo certo, né? Então, assim, eu só tenho motivos para agradecer, eu não tenho motivos para reclamar de nada. Mas eu quis expor tudo isso para vocês porque nós somos humanos, eu sou um ser humano. As pessoas podem olhar e falar, nossa, que frescura, vou fazer todo esse drama só porque eu tomo analgesia, tá tudo tão bem, né? Não é frescura, gente, são as emoções de uma mulher em seu puerpério. A gente não pode questionar o que o outro sente. Então, cada um tem a sua experiência, eu tenho o direito de sentir dor também pela minha experiência. Mas agora eu consegui, graças a Deus, ressignificar ela e eu estou muito grata, porque eu fiquei depois um período assim, a anestesista deve ter errado a mão, deve ter me dado uma dose muito alta, porque eu nunca vi ninguém falar que ficou completamente inconsciente, grogue, com anestesia. As pessoas falam que só alivia a dor física, mas que continuam ali. Mas o que a minha doula falou, a analgesia veio como um bálsamo para mim, como uma permissão para eu relaxar. Porque eu não estava me permitindo relaxar há meses, né? Então, as coisas são como são. E hoje, com toda essa consciência, eu sou muito grata de tudo ter sido exatamente como foi. E eu digo pro meu filho, Nuno, obrigada por ter nascido tão suavemente, por ter vindo do jeito que você veio e por ter ficado nos meus braços, por ter mamado, por ter ficado aqui comigo e por ter ficado sentindo a minha presença da forma como foi. E tudo o que eu quero é que vocês dois, Nuno e Flora, sejam saudáveis e felizes. Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance ao longo da minha vida inteira para proporcionar isso para vocês. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração por terem me escolhido para ser a mãe de vocês. O parto de vocês foi lindo.
eu tive 3 partos completamente diferentes um do outro. Do Gabriel foi de um jeito, do Nuno de outro jeito, da Flora de outro jeito. Foram 3 partos completamente diferentes e foram 3 partos perfeitos e lindos. Graças a Deus, vocês todos estão bem. Então, não tem preço isso. Eu agradeço a Deus, a toda a espiritualidade e a toda a minha ancestralidade feminina por ter dado a sabedoria que o meu corpo precisava para parir vocês 3. Agradeço quem teve paciência de escutar até aqui e é isso. Com todo o meu coração, um grande beijo, um grande abraço.